Então, bora para os assuntos e se liga nessa postagem de uma página palmeirense falando que o Palmeiras foi lá e tirou jogadores de Flamengo, Corinthians e Botafogo. Não é sorte, é grandeza, respeita. E aqui tem o Andreas Pereira, o Carlos Miguel e o Marlon Freitas. Curioso é que o Palmeiras tirou os jogadores dos três clubes e foi vice dos três. Você reparou? E na minha opinião, o que o Palmeiras vem fazendo no mercado da bola não é ilegal, mas é imoral. E isso tudo começou em 2023, bem no final do ano, quando o Palmeiras foi lá e arrancou o Caio Paulista do São Paulo. Não vou mergulhar nesse assunto porque eu já falei no vídeo anterior. Só sei que isso deu um azar para o Palmeiras, porque de lá para cá o Palmeiras não ganhou mais porra nenhuma de títulos relevantes. Ganhou o Campeonato Paulista no começo de 2024 e parou por aí. Mas mesmo assim o Palmeiras gostou dessa prática imoral e seguiu em frente. O Flamengo estava engajado em repatriar o Andreas Pereira, o Palmeiras pulou na frente e contratou o jogador. O Corinthians cogitou em trazer de volta o Carlos Miguel, o Palmeiras contratou. O São Paulo ofereceu jogadores para trocar por jogadores do Botafogo, o Marlon Freitas estava no meio, e parte da mídia esportiva aqui de São Paulo cravou que o Marlon Freitas estava próximo do São Paulo. Apenas isso. E o Palmeiras foi lá e arrancou o jogador do Botafogo como se não houvesse o amanhã. E olha que o Marlon Freitas não fez uma temporada boa não, muito pelo contrário, hein? Mas foi só o São Paulo olhar para o jogador, o Palmeiras foi lá e contratou o cara. Isso é muito triste porque demonstra a incompetência do departamento de scout do Palmeiras, que anda contratando jogadores através dos olhos dos rivais. Você quer um exemplo de grandeza relacionado a profissionais de scout? Eis aí o Botafogo, que consegue contratar jogadores a preço de pinga, aquele cidadão que ninguém está olhando para ele, e quando vende, vende por um valor absurdo. Consegue lucrar muito através de um jogador que estava aí, jogado. O cara vem, é lapidado, joga muito e é vendido. Foi assim que o Botafogo conseguiu vender o Marlon Freitas para o Palmeiras, aí com seus 30 anos de idade, a 34 milhões de reais. Quem faz isso hoje? É claro e evidente que o São Paulo não ia arrumar nada à base de troca. Infelizmente conseguiram colocar o São Paulo no fundo do poço e continuam cavando. Teve até um vídeo que eu falei sobre essas possibilidades de troca que não iriam rolar, e teve um cidadão que comentou no chat: Botafogo, por favor, leva de graça o Luciano. Eu ia fazer uma live para responder esse comentário, só que eu vou resumir nesse vídeo aqui. Meu amigo, o São Paulo hoje não está numa posição de dar as cartas. Quem está na posição de dar as cartas é o Botafogo. E o Botafogo conseguiria sim arrancar o Luciano do São Paulo com a maior facilidade. E Luciano este, jogando no meio de um bando de perebas e jogadores fim de carreira, conseguiu terminar pela terceira vez consecutiva a temporada como artilheiro do São Paulo. E se o Luciano for de graça para o Botafogo, você pode ter certeza que depois de uma temporada lá, jogando no meio daquelas feras, o Luciano ia ser vendido por 40 milhões de reais, fácil, fácil. Não duvida do poder e da capacidade de fazer negócios do Mr. John Textor. Aquele lá é bom. Não é que nem o Júlio Casares, que consegue vender um garoto promissor a preço de pinga. E outro clube cujo departamento de scout é muito bom, só que lá eles têm muita grana para investir e gosta de investir, hein? É o Flamengo, que, diga-se de passagem, agora inventou de tirar o Marcos Antônio do São Paulo. Você já parou para pensar o que é o São Paulo hoje sem o Marcos Antônio? E essa informação veio do jornalista Gabriel, vulgo Paparazzo Rubro-Negro. E eu vi muito São Paulino dizendo: poxa vida, o Marcos Antônio jamais sairá do São Paulo. Meu amigo, pensa comigo. O Marlon Freitas, ele era um dos ídolos recentes da história do Botafogo. A torcida colocou ele no bandeirão. Veio a tia Leila, deu aquela chavecada, aquela seduzida, o cara puxou o carro para lá. Você já imaginou o Flamengo, que gosta de esbanjar dinheiro, fazendo uma proposta para o Marcos Antônio? Você acha que ele vai ficar nesse clube bagunçado que virou São Paulo? Ele vai na primeira oportunidade. Ao contrário desses clubes que eu citei, o São Paulo deve salário, deve direitos de imagem, deve até premiação. Fora a bagunça que está rolando, o teto está caindo na cabeça de todo mundo. O meu medo é que o Flamengo realmente se aproxime do Marcos Antônio para conversar. Se isso acontecer,
Adeus. E tem muita gente preocupada com o que disse o BAP, que é o presidente do Flamengo. O cara foi lá, deu uma alfinetada no São Paulo, o povo está preocupado com isso. Eu estou preocupado com a situação do Marcos Antônio. E se por um acaso você não viu a alfinetada que ele deu no São Paulo, dá uma olhada. O topo exige atenção. O que acontece quando a gente começa a ganhar tudo? Você começa a botar um salto alto, começa a se achar o rei da cocada preta, começa a achar que você é melhor do que os outros, que você pode muito. É a ilusão do soberano. Clubes que pararam no tempo acreditando serem inalcançáveis, né? É a acomodação dos seus conselhos impede a modernização institucional. Por quê? Porque eu sou o rei. Eu vou continuar assim. E a gente já viveu isso e não está muito longe. Isso é um caso de menos de 20 anos atrás. Tem outro caso de clube que vivia equilibrando suas contas vendendo atletas. O cara se torna refém do mercado. Chega uma hora que ele não tem um atleta para vender, que o mercado está ruim, como é que ele equilibra as contas dele? Ele quebra também. Esse é outro clube importante brasileiro. Qual é o risco para a gente? Transformar a base apenas em commodity financeira. Não pode ser. Não pode ser. Você não pode pagar as suas contas ou acreditar que você vai fechar as suas contas vendendo só jogador da base. Vamos trabalhar para vender bem a base? Vamos. Mas a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha. Não, eu fecho as contas desse ano, do ano que vem, vendendo 2 ou 3 garotos da base. Não pode ser assim. Déficit de governança, né? Clubes que sofreram com falta de profissionalização, crise política. O cara é campeão de absolutamente tudo, ganha um estádio, não paga o estádio, 10 anos depois está quebrado. Veja bem, o topo exige atenção, isso é fato. É a ilusão do soberano. Parou no tempo e achou ser inalcançável. São Paulo todinho. É a acomodação dos seus conselhos e impede a modernização institucional. São Paulo de novo. Tem outro caso de clubes que vivia equilibrando suas contas vendendo atletas. São Paulo também. Agora ganha o estádio, não paga o estádio e 10 anos depois está quebrado. Isso aí é com o Corinthians. Só que o Corinthians, mesmo quebrado, bagunçado, humilhado, consegue fazer os caras correrem atrás da bola. E esse ano conquistaram 2 títulos. Talvez é porque lá tem uma linha de frente que invade o clube e cobra cada um que tem que ser cobrado. No São Paulo não tem mais essa linha de frente. E você entende o que eu quero dizer, né? Meu amigão, é o seguinte, esse BAP, ele tem esse jeitão dele aí que incomoda muita gente. E eu me conheci por gente na década de 90 e vi muitos dirigentes no futebol com esse perfil. Então isso aí não me espanta. E isso que ele falou como uma indireta para clubes e acabou respingando no São Paulo, eu concordo. São Paulo é praticamente tudo isso que ele falou. E esqueceu de falar muitas outras coisas, viu? Eu, como sou São Paulino, eu vou focar as minhas críticas para a diretoria do São Paulo. Que se o São Paulo virou isso que virou, a culpa é deles. Não é desse tal de BAP, cujo eu discordo de muitas coisas, não é da torcida, não é dos jogadores, tampouco de treinador. A culpa do que o São Paulo virou, repito, é dessa corja que está instalada na cúpula do clube. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo